Olá pessoal, iniciando a nova aula, hoje iremos tratar da continuidade do assunto de cinemática, certo? Onde irei explicar de uma forma bem resumida e precisa sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, ou também chamado de MRUV, certo? A aceleração média, ela é dada dessa forma, nessa seguinte equação, onde a gente vai ter que A, que significa aceleração, é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, que também pode ser escrita como sendo velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E pelo Sistema Internacional de Unidades, a aceleração média ela é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Por quê? Porque a gente vai ter descrito aqui, onde a velocidade ela é dada em metros por segundo dividido por segundo, certo? Aí quando a gente resolve essa equação em si, vai ficar segundo por segundo. Aí ele sobe aqui somando o expoente. Tá negativo, vai subir positivo, certo? Aí a gente fica com os valores de metro por segundo ao quadrado. Aí faz a soma dos valores e fica com esse valor estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades. Dando continuidade, movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRU, vai acontecer da seguinte forma. O movimento cuja velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo. Isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. A aceleração do móvel ela é constante no decorrer do tempo e diferente de zero. Já no movimento retilíneo uniforme, que eu expliquei anteriormente, a aceleração do objeto ela era basicamente nula, certo? Não existia. A gente tratava apenas de velocidade, da variação de velocidade, que seria a variação de espaço em relação à variação de tempo, e também crescia de forma uniforme e linear, certo? Aí nesse caso aqui a gente vai envolver a aceleração. Além de ter velocidade, além de ter variação de espaço, além de ter variação de tempo, a gente vai envolver a aceleração, onde a gente pode distinguir essa aceleração de qualquer objeto e aplicar de forma matemática, explicativa, experimental e também em forma de gráfico, certo? A gente vai conseguir representar graficamente também esse tipo de movimento. O espaço percorrido ele vai aumentar proporcionalmente ao quadrado do tempo. Ou seja, no MRU, quando a gente estava tratando da variação de espaço em relação ao tempo, o tempo crescia de forma igual em relação ao espaço. Já que na aceleração, a velocidade ela vai variar e o tempo ele vai variar ao quadrado, certo? A diferença vai ser essa. A classificação. A gente vai ter essas seguintes classificações aqui. Para aceleração, quando a aceleração for positiva e a velocidade positiva, o produto da aceleração e a velocidade vai dar um valor positivo. E a gente vai classificar esse movimento sendo acelerado e progressivo, certo? Quando o sinal da aceleração for negativo e da velocidade negativa, vai gerar um produto positivo, só que a classificação vai ficar acelerado e retrógrado. Quando o sinal da aceleração for positivo e o da velocidade for negativo, a gente vai gerar um produto negativo, certo? E vai ser classificado como retardado e retrógrado. E quando a aceleração for negativa e a velocidade positiva, vai gerar-se um produto negativo ainda, só que agora a gente vai estar tratando de retardado e progressivo. São as formas que a gente consegue classificar o gráfico, certo? Os gráficos de aceleração e de velocidade, certo? No movimento retilíneo uniforme. Quando os dois forem positivos, a gente vai ter um movimento acelerado e uma velocidade que ela vai estar crescendo, ou seja, vai ser progressivo. Quando os dois forem negativos, a gente ainda vai ter que o movimento vai estar acelerado, só que a velocidade ela está diminuindo no decorrer do tempo, ou seja, está sendo retrógrado. Quando
a gente tiver aceleração positiva e o sinal da velocidade negativa, a gente vai ter que a aceleração ela diminuiu, certo? E a velocidade ela também diminuiu. Aí ficou um movimento retardado e retrógrado. Quando a aceleração for negativa, mas a velocidade for positiva, a gente está com a aceleração retardada, só que a velocidade está até crescendo no decorrer do tempo, ou seja, está progressivo. Equação horária das posições, ou também chamada de sorvetão, ou vocês podem classificar como sentado no sofá vendo televisão até meia-noite. É uma forma de vocês aprenderem mais rápido a equação, certo? E ela serve para a gente classificar posição, ou seja, a variação de espaço final ou inicial de questões que envolvam um movimento retilíneo uniforme. Geralmente, quando tiver pedindo para vocês descobrir a posição final, vai ser dado a posição inicial, a velocidade inicial, o tempo e a aceleração do objeto, certo? Geralmente, essa equação é utilizada para quando existe um movimento onde o tempo inicial é igual a zero, certo? Vocês podem notar que não existe o tempo inicial aí, só o tempo final. Pode também ser tratado de movimentos que partem do repouso, quando vai ter a posição final, posição inicial, velocidade inicial e tempo inicial igual a zero. Mas é isso, ela serve para a gente distinguir posição, quando nos for dada aceleração, tempo, velocidade e posição inicial, certo? E lembrando que a posição é sempre dada em metros, certo? Caso queira que transforme para quilômetro, vai ser necessário que na questão esteja exigindo essa transformação. Aí após resolverem, vocês conseguem fazer a transformação normal, certo? A equação horária da velocidade, ela vai ser V igual a V inicial mais A vezes o tempo, onde a gente vai utilizar ela para classificar velocidade de movimento retilíneo uniformemente variado, onde vai tratar de aceleração, certo? Velocidade inicial e o tempo final. Se esses valores forem dados, a gente consegue definir essa equação horária da velocidade tranquilo. E lembrando que velocidade é dada em metros por segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Caso exista alguma transformação para km por hora, é só utilizar aquelas regrinhas que eu expliquei anteriormente, de 3,6, certo? Que a gente consegue classificar e também fazer essa transformação. Vamos ter também a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a variação do espaço, que é ΔS. Ou então vocês podem chamar de vovó na asa delta 2, que é uma forma de vocês aprenderem essa equação também. Geralmente a equação de Torricelli ela é utilizada quando exige que a gente classifique qual seria a velocidade final do objeto e vai ser dado na questão a velocidade inicial, a aceleração e a variação de espaço ou distância percorrida e etc. Lembrando também que é dado em metros por segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, e caso exija a transformação, utilizar aquela regrinha do 3,6 para transformar em km por hora e assim por diante, certo? E caso venha dando na questão a aceleração, a variação de espaço e a velocidade final, a gente também consegue classificar qual seria a velocidade inicial do objeto, certo? Gráficos de movimento retilíneo uniforme. A gente vai ter o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Como eu expliquei no segundo slide, aquela questão da variação, certo? Quando a velocidade for positiva ou negativa e a aceleração positiva ou negativa, a gente vai conseguir classificar esses seguintes gráficos. A gente vai ter aí, ó, quando a aceleração for menor que zero, ou seja, negativa, o movimento ele vai ser um movimento retardado, só que a velocidade dela vai estar positiva nesse caso, aí seria um movimento retardado progressivo. Caso a aceleração seja maior que zero e a velocidade negativa, a gente vai ter um movimento acelerado e retrógrado, onde a gente vai conseguir observar essa forma de queda no gráfico, certo? Já no segundo gráfico aqui, ó, a gente vai tratar de duas formas de objeto. Quando a aceleração ela for maior que zero
só que a velocidade está caindo, certo? No decorrer do tempo. Aí a gente vai classificar como sendo um movimento retardado e retrógrado. Já quando a aceleração e a velocidade tornam-se positivas, a gente vai ter que um movimento vai ser um movimento acelerado e progressivo. Aí o gráfico ficaria dessa forma, certo? Crescendo no decorrer do tempo. Quando a aceleração em relação ao tempo, o gráfico de aceleração em relação ao tempo, ele vai existir dessa forma. Vai ser um movimento acelerado ou retardado, certo? Quando a aceleração ela for maior que zero, a gente vai ter esse primeiro gráfico, onde vai se gerar um gráfico em y positivo, y em x positivo. E quando for menor que zero, ou seja, negativo, ela vai gerar uma linha em relação a y negativo, só que x ainda vai estar positivo. Nesse caso, a gente estaria tratando da aceleração e o tempo, certo? Aceleração negativa, o gráfico fica embaixo, na parte inferior. Aceleração positiva, o gráfico fica na parte superior. E temos também o gráfico de posição em relação ao tempo, onde a gente vai classificar no decorrer dessa trajetória completa tanto a posição e o tempo, como velocidade e aceleração. Quando a velocidade ela for uma velocidade, nesse caso aqui, menor que zero e uma aceleração maior que zero, a gente vai gerar essa linha de gráfico aqui, um arco de hipérbole, certo? Onde o movimento vai ser retardado e retrógrado. Os dois vão estar caindo. Aí depois, a velocidade e a aceleração tornam-se positivas, onde no ponto de máximo aqui, na verdade, ponto de mínimo, essa velocidade aqui torna-se nula nesse ponto, certo? E ela vai variar agora. Aí ela fica com a velocidade positiva e a aceleração positiva. Consequentemente, vai se tornar um movimento acelerado e progressivo. Já nessa outra questão aqui, quando o gráfico está gerando uma curva assim, a gente vai ter que, nessa primeira linha aqui da curva, o movimento vai ser retardado e progressivo, onde a gente vai ter uma velocidade maior que zero e uma aceleração negativa. Aí atinge o ponto máximo, a velocidade torna-se igual a zero, ou seja, uma velocidade nula, onde vai começar a cair agora. Aí a velocidade e a aceleração tornam-se negativos, o movimento fica acelerado e retrógrado. Aí a diferença dos gráficos de posição em relação ao tempo do MRU para o MRUV é isso. Como a gente gerou uma aceleração agora, a gente não vai ter mais gráfico de posição em relação ao tempo de forma linear e constante. A gente vai sempre gerar linhas de formas alternadas, ou seja, gráficos diferentes daqueles gráficos lineares, podendo gerar uma curva ou então uma quebra de linha e assim por diante. Propriedades nos gráficos do MRUV. Quando for, se você quiser calcular a aceleração em relação ao tempo, a gente vai descobrir a velocidade, no caso a variação de velocidade aí. A gente pode utilizar esse método do quadrado, onde a gente vai ter uma altura igual a aceleração e o comprimento do quadrado é igual a variação do tempo, certo? Consequentemente, a área desse objeto ficaria a base vezes a altura, que seria A vezes ΔT. Consequentemente, a gente conseguiria descobrir em qual velocidade esse objeto estaria, certo? Quando for velocidade em relação ao tempo, a gente vai utilizar o sistema de triângulo retângulo, gerando tangentes no gráfico. E a definição da tangente sempre vai ser a tangente de beta igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aplicando a definição da tangente no nosso caso, temos que a tangente de beta seria a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Consequentemente, a gente conseguiria descobrir que a tangente do valor de beta seria igual à minha aceleração. Exercício 1. Um carro partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule sua aceleração média. A gente vai ter que a velocidade inicial vai ser zero, o tempo inicial zero e consequentemente a posição inicial também vai ser zero, porque ele partiu do repouso. O tempo final de 5 segundos e a velocidade final de 20 metros por segundo. Aplicando na equação horária da velocidade do MRUV, que é V igual a V inicial mais A vezes T,
a gente vai conseguir definir qual seria essa aceleração média, onde vai ficar 20 igual a zero mais a vezes 5, onde vai ficar 20 igual a 5 vezes a, onde vai ficar organizando, vai ficar 5a igual a 20, aí o 5 passa dividindo, aí fica 20 dividido por 5 igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então a gente conseguiu definir qual seria a aceleração média desse veículo partindo do repouso, certo? E podemos perceber que tanto a velocidade como a aceleração são maiores que zero, ou seja, positivos. Exercício 2. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado segundo a equação da posição, onde a gente vai ter que a posição é igual a menos 2t mais 4t ao quadrado, pelo Sistema Internacional de Unidades. Julguem os itens. A velocidade inicial do corpo é de 2 metros por segundo, a aceleração do corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado, e no instante t igual a 2 segundos, o corpo estará na posição de 20 metros. Resolvendo, a posição é igual a 0 menos 2t mais 4t ao quadrado, porque a gente consegue definir ali que a posição inicial seria nula. Aí, analisando a equação das posições em relação ao tempo, a gente vai conseguir que ela é escrita dessa forma. S final é igual a S inicial, mais V inicial vezes t, mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, o primeiro item vai ser verdadeiro porque a gente vai conseguir observar que a velocidade inicial vai ser igual a menos 2, analisando as duas equações. Então vai ficar menos 2 metros por segundo. O item 2 vai ser falso, pois a aceleração ela vai ser igual a 8. Como a gente sabe que aqui vai ficar a t ao quadrado dividido por 2, aqui ó, já nos foi dada a aceleração que seria de 8, quando dividiu por 2 ficou esse 4. Consequentemente, A é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, o item 2 está errado. E a posição final, certo? Seria de menos 2 vezes 2, mais 4 vezes 2 ao quadrado, que ficaria menos 4 mais 4 vezes 4, que dá menos 4 mais 16 igual a 12 metros. Então, consequentemente, o item 3 estaria errado também, porque a posição final seria de 12 metros, certo? A aula de hoje foi isso, a explicação do movimento retilíneo uniformemente variado. Qualquer dúvida que tiverem, só deixar nos comentários. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e indicar para os amigos. Qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudar vocês. Tchau, tchau e até a próxima.